3, 2, 1, gravando. Depois do anúncio da permanência de Yuri Alberto ou do contrato em definitivo por 5 temporadas, como é que vai ser o comportamento do Corinthians no mercado da bola? Será que o Corinthians já tem nomes, já conversa, já tem alvos? Vou trazer esses detalhes para vocês e vou falar também de um jogador que nasceu aqui em São Paulo, tem família palmeirense, mas brilhou com a camisa do Grêmio e está na mira do Palmeiras. Será que o Matheus Henrique pode desembarcar no Palestra Itália? Vou contar esses detalhes para vocês também. Olha, não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações, compartilha todos os vídeos com a galera. Fim de semana tem uma entrevista especial com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, hein? Vai ser o primeiro entrevistado especial do ano no canal e a gente vai gravar essa entrevista. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Então fica de olho aí, porque sempre tem especial aqui no canal também. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians anunciou aí a permanência do Yuri Alberto, contrato definitivo, 5 anos. Deu buchicho, é verdade, o modelo de negócio, né? Porcentagem do Mantuan, porcentagem do Ivan, 90% do Duqueiroz, né? A porcentagem que tinha do Robert Renan. Ou seja, um negócio que, se você for ver bem, foi muito bom pro Corinthians, né? Porque a permanência do Yuri Alberto era algo inegociável pelo desempenho, por tudo que ele vinha falando, inclusive. Aí a questão dos outros jogadores, o Corinthians vai ter que mostrar para o seu torcedor que tem no elenco peças que o torcedor não vai sentir falta. Aí no caso dos jogadores que vão ser negociados ou estão sendo negociados com o Zenit nessa vinda em definitivo do Yuri Alberto. Mas eu tô aqui para falar de mercado do Corinthians. Qual é assim a movimentação, qual vai ser o comportamento do Corinthians no mercado da bola nessa janela de transferências depois desse anúncio do Yuri Alberto? Bom, o Corinthians não tem assim grandes expectativas, não vai ao mercado contratar 1, 2, 3 jogadores. A ideia do Corinthians é um jogador de velocidade, oportunidade de mercado, e aí vários nomes e vários empresários estão trabalhando jogadores e oferecendo para o Corinthians. Claro que vai ter muito do aval do Fernando Lázaro, o treinador, presidente do Ilho, enfim, da diretoria do Corinthians, mas existem vários nomes de jogadores pontas de velocidade que estão sendo ventilados no Corinthians. Mas assim, alvo mesmo do Corinthians nesse momento é o Felipe Coutinho. É o único jogador que o Corinthians, sim, tem essa coisa de abrir conversas, tem essa situação de aguardar a definição na Europa para aí sim atacar numa proposta para o Aston Villa por empréstimo de uma temporada. Aquela famosa cereja do bolo, o Felipe Coutinho para 2023. Pelo menos assim internamente o Felipe Coutinho é tratado nos bastidores do Corinthians. Mas é uma situação que não depende do Corinthians agora fazer a proposta, tem que esperar o fim da janela europeia para ver se o Aston Villa não vai conseguir vender ou fazer um negócio pela Europa com o Felipe Coutinho. Isso não acontecendo, né? E o Corinthians, assim, vou trazer um termômetro interno do Corinthians de uma pessoa com quem eu conversei. Não há assim uma empolgação, né? O Corinthians não está otimista, muito pelo contrário, está no compasso de espera. Se der, beleza, o Corinthians vai ficar muito feliz, o Corinthians vai comemorar muito essa contratação por empréstimo. Se não acontecer, tudo bem, o Corinthians entende que já tem um elenco ali que vai trabalhar e já está trabalhando na pré-temporada, antes da estreia do Paulistão no fim de semana, mas é um time que vai ser trabalhado pelo Fernando Lázaro e aí sim vai ser o time que vai disputar as principais competições. Lembrando que Paulinho está de volta, né? O Paulinho vai voltar depois da lesão, depois de um tempo. Tem o Yuri Alberto com o Roger Guedes, que estão muito bem entrosados, um Renato Augusto com uma pré-temporada inteira, e isso é muito importante para um jogador que tem essas questões físicas, que depende muito da questão física. Então um Corinthians que vai se resguardando com o que tem, mas entende que o Felipe Coutinho seria uma grande cereja do bolo. Então o Corinthians vai trabalhar muito nessa situação de depender de alguém que está trabalhando ou que quer trabalhar para o Corinthians para a vinda do Felipe Coutinho, que é o Kiev Rabichan, empresário iraniano que trabalha o nome do Felipe Coutinho na Europa e é um empresário que tem muito trânsito no Corinthians e que já deixou claro nos bastidores que gostaria de ajudar muito o Corinthians
caso o Felipe Coutinho tope vir para o Brasil, é uma situação que o Corinthians nesse momento aguarda. Então, a espera de Felipe Coutinho sem ter uma empolgação muito grande, mas olhando o mercado, olhando oportunidades de mercado, principalmente para jogadores de velocidade. Então é esse o Corinthians, e um Corinthians que também pensa muito nos jogadores da Copinha, vai subir jogadores das categorias de base também para compor esse elenco de 2023. O torcedor fica chateado, gostaria de ver o Corinthians no mercado, mas a diretoria entende que as prioridades nessa temporada, nessa janela de janeiro, eram as permanências de Yuri Alberto, no caso com contrato definitivo, e do Maicon, que renovou por mais uma temporada o seu empréstimo no Timão. Deixa seus comentários aqui, pode deixar sua bronca, torcedor do Corinthians, mas é assim que o Corinthians trabalha nessa janela de janeiro. Esse elenco, né, que vai disputar coisas importantes em 2023. Antes de falar de um jogador que o Palmeiras sondou, eu quero falar da Centauro. Centauro tem sempre uma oferta especial para você, e aqui o canal sempre vai te dar 10% de desconto quando você usa o cupom HERNAN10. Então aproveita, tem várias coisas. Tive na Centauro ontem, viu? Várias ofertas legais, QR Code na tela e também link na descrição, beleza? Matheus Henrique. O Matheus Henrique fez a sua carreira no Grêmio, foi campeão lá quando o time foi campeão da Libertadores, né, em 2017. Tinha o Arthur como meio-campista, aí o Arthur foi embora para a Europa. Aí chegou o Matheus Henrique, né? O Matheus Henrique tomou conta do meio-campo, foi um jogador consolidado, ganhou títulos, e aí depois seleção brasileira, seleção de base, e aí se transferiu para o Sassuolo, né, da Itália. Inclusive ele tem tido oportunidades, tem minutagens, é um jogador importante, mas o Palmeiras sondou a situação do Matheus Henrique e o Sassuolo só topa vender. A época, em 2021, quando o clube italiano contratou o Matheus Henrique, pagou 10 milhões de euros. Ou seja, o Sassuolo não vai vender o Matheus Henrique, não vai fazer negócio por menos de 10 de euros. Então o Palmeiras já tem mais ou menos um termômetro do valor do jogador. Por empréstimo, é algo muito difícil de se imaginar que o clube italiano vai liberar o Matheus Henrique. Então, tá nessa situação, no compasso de espera, para ver se o Palmeiras avança nas conversas, e aí seria um avanço para comprar o jogador, né, para adquirir em definitivo, na venda do Danilo. Né? Toda essa movimentação do Palmeiras no mercado por jogadores de meio campo é pela venda do Danilo, que está cada vez mais certa, ou para Mônaco. Eu diria que o Mônaco um pouquinho à frente do Nottingham Forest, mas a situação de negociação, o termômetro, ele muda muito minuto a minuto, e a gente vai trazer todas as informações aqui no canal, com certeza. Então o Palmeiras, nessa situação do Matheus Henrique, também esperar para ver se vai ter esse aporte ou o que vem, né, dessa questão do Danilo, para aí sim atacar numa proposta ou não pelo Matheus Henrique. Matheus Henrique, pelo que eu tenho de informação, toparia voltar ao futebol brasileiro. Inclusive falei com uma pessoa ligada ao Matheus Henrique que me dizia o seguinte: na verdade concordava comigo quando eu perguntava e opinava em relação ao Matheus Henrique voltando para o Brasil, se seria uma vitrine para ele retornar à seleção brasileira. Foi um consenso, pelo menos dessas pessoas próximas ao Matheus Henrique com quem eu conversei nas últimas horas, para trazer a informação aqui para vocês no canal. E tem um detalhe muito importante, né? Porque o Matheus Henrique acabou botando um fogo na torcida do Palmeiras em relação a ter seguido o Palmeiras nas redes sociais e tudo mais. E ele tem família aqui em São Paulo, e ele tem família palmeirense. Imagina como é que ficaria essa família aí se o Matheus Henrique se transferisse em definitivo para o Palmeiras. Vamos esperar para ver qual que vai ser o movimento do Verdão nessa questão do mercado. Tem o Jean Lucas de olho e tem também o Matheus Henrique, beleza? Deixe seus comentários aqui. Gostaria de ver o Matheus Henrique no Palmeiras? Comenta aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Tamo junto!